A Manoela perguntou, você já fez algum vídeo contando seu processo para trabalhar em cruzeiros? Vamos começar. Senta lá, Cláudia, que essa história é longa. Pra quem não me conhece, eu trabalho em cruzeiro desde 2010. Já tive algumas pausas, mas sim, trabalho na área do bar como bartender e eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou formada em jornalismo, tenho pós-gestão em comunicação. Me formei na minha cidade, em Foz do Iguaçu, bem aqui na fronteira com Paraguai e Argentina. E fiz a minha pós em São Paulo, na Metodista. Por que eu tô falando isso, eu não sei. Não é o LinkedIn, mas tudo bem. Quando eu terminei a faculdade na minha cidade, eu fui pra São Paulo. E eu fazia alguns jobs de modelo. Até eu conseguir começar a fazer alguma coisa como jornalista, mas não deu muito certo. Eu fazia pós na FAP de Relações Internacionais. Uma das agências que eu trabalhava acabou me mandando um e-mail falando que você gostaria de trabalhar em cruzeiro? Eu já falava inglês. Bom, eu achava que eu arrasava no inglês. Eu descobri que não era bom. Naquela época, eu fiz essa entrevista pela Infinity Brasil. Eu nunca esqueço, cara. Foi lá na Alameda Santos. Lembrando que em 2010, a gente recebia vagas de trabalho tanto pra modelo quanto pra jornalista. Tinha aquele site Comunique-se, mas também pelo Orkut, tá, gente? É, sim. Eu sou desse tipo de velha. Enquanto eu trabalhava como modelo, eu também fazia alguns jobs como aquele... Não sei se existe isso ainda em São Paulo. Aquelas atendentes de camarote que leva lá o champanhe com a luzinha toda feliz. Passei na entrevista e me mandaram fazer a entrevista com a Costa Crucier. Passei nessa entrevista. Naquela época, a Costa, você tinha que fazer um curso de uma semana, tipo uma lavagem cerebral, em Santos. Então, como eu já tinha que ir pra Santos fazer o curso de STCW, que na época era exigido pra todo mundo, pra todo tripulante, então eu já fui pra Santos. Fiquei na casa de uma colega minha e já fiquei pra lá. As minhas coisas em São Paulo, eu acabei entregando o apartamento que eu morava. Eu dividi o apartamento com uma amiga, com a Pamela, que é da minha cidade. Beijos pela... Eu tive a genial ideia de fazer um estudo de caso sobre as nacionalidades do navio, porque quando eu fui fazer a entrevista, eu já fui tipo... Não, eu não vou parar de estudar. Imagina, que isso? Imagina. Senta lá. Fui pra Noivo pra ficar, tipo, 3 meses, que eram as férias, mais ou menos o tempo de férias da pós. Eu ia mandando material pros meus professores e tal. E resumo da ópera, eu nunca voltei, galera. Meu contrato foi de quase 7 meses. Eu não embarquei pela costa, tá? Porque existia a Pumantur, que aqui no Brasil era conhecido como o navio da CVC. Eu embarquei na Pumantur sem conhecer a Pumantur. Eu cheguei no Porto de Santos e eu só sabia o nome do meu navio. Me demorou meses pra aprender a falar esse caralho desse nome, Sovereign. Eu fiquei na Pumantur de 2010 a 2014. Eu desembarquei na época da Copa aqui no Brasil. E voltei pra casa. Eu fiquei quase 5 anos em casa estudando pra concurso. Eu passei em alguns pra minha área, pra jornalismo, mas eram todos cadastro reserva. Nesse meio tempo, eu abri um bar na minha cidade. Eu abri um restaurante. Não junto, tá? Épocas separadas. E aí eu tava com muita vontade de viajar. Tava falida já, mas... trabalhava muito no bar, mas assim, falida, né? Em comparação ao que eu ganhava antes. Eu comecei a trabalhar na Princess em 2019. Nesse meio tempo, eu fiz 2 viagens internacionais que mudaram, assim, minha cabeça e falou, eu vou voltar. Então, eu fiz um mochilão com a minha irmã pela Europa. A gente usava couchsurfing, dormindo no sofá, literalmente. Um dia, a gente estava em Roma. Muito fino falar isso, né? Um dia eu estava em Roma, acordei, linda, bela, falei assim... Bum, vou voltar pro navio. Tá, mas ninguém vê que, na verdade, eu tava eu no quarto e mais, tipo, 10, 12 pessoas, né? Porque eu estava num hostel. Isso é viagem low cost, né? Olhei pra cara da minha irmã e falei, mana, vou voltar pro navio. Você tá louca? Vou voltar, foda-se. Quando eu voltei pro Brasil, bum, entrei em contato com a minha antiga agente, falei, estou pronta pra voltar. E aí, bora lá? Bora lá. Fiz entrevista com a Princess e embarquei na Princess. Mas se eu indico, eu acho que todo mundo deveria ter uma oportunidade, não só em navio, mas como trabalhar fora. Eu acho que muda a pessoa, você aprende muito e principalmente você aprende a respeitar as diferenças, nacionalidades, culturais, e você aprende a se virar nos 30. Da onde que eu levo uma mala pra ficar quase 8 meses, sendo que na minha casa eu sou extremamente acumuladora, eu tenho muita coisa. É uma experiência que todo mundo deveria ter. E aproveite cada minuto, mesmo que você sinta saudade de casa.